Por mim eu já despedi, gente, a igreja já falou demais. Quem tem coração sensível sabe que o Espírito está falando desde o começo do culto. O Espírito de Deus está agradando aqui nessa casa desde o começo do culto. Eu estou ali confessando a Deus os meus erros e dizendo: Senhor, eu só quero te obedecer. Eu só quero te ouvir. Quero me esforçar e empenhar minha alma e fazer a tua vontade. É aviltante a negligência de muitas pessoas em relação à Bíblia, a palavra dele. Irmão, se você tem um coração debruçado aqui dentro, na hora que o Espírito falar, você vai sentir a testificação. Faltam 11 anos sendo trabalhado por Deus, sentindo Deus falar de diversas formas. Até mesmo uma mensagem que a gente lê no WhatsApp, você sente Deus falando que o seu coração se aquebranta. O Espírito está bradando, igreja, como foi pregado, foi ministrado aqui. A palavra que Deus me deu é apenas uma confirmação do que cada irmão veio aqui falar. Pastor Divino Colemar falou de uma forma espetacular, em poucas palavras ele resumiu aquilo que a igreja no passado vivenciou. No século 38 houve um mártir de Estevão, 5 anos após a ascensão de Jesus. Sabe por que houve esse mártir? Estevão sendo apedrejado até a morte, na sua agonia, os judeus bebendo o seu sangue, ele olhando para eles e dizendo: perdoa-os, Pai, não sabem o que fazem. Se fôssemos um coração sangue e sedento por vingança, atinja-os com tua ira, manda fogo e os queime, fulmina-os. Mas é aquele coração que estava na cruz do Calvário, é o mesmo. Os servos dele têm o mesmo Espírito. Perdoa-os, Pai, não sabem o que fazem. Sabe por que Deus permitiu o martírio de Estevão? Porque a igreja estava estagnada em Jerusalém. Jesus falou: avança. Samaria tem que ser alcançada, os confins têm que ser alcançados. Vocês estão presos em Jerusalém. Parou a obra. Levantaram a igreja e ficaram dentro dela. Jesus falou: assim não pode, não tem como ficar desse jeito. Meu evangelho tem que alcançar vidas lá fora. Vocês têm que alcançar Samaria, Judeia, vocês têm que alcançar os confins, tem que alcançar a casa de Cornélio. Aquele mártir despertou a igreja. A partir daquele dia então, houve uma diáspora, uma dispersão dos judeus cristãos. Eles foram para Samaria, para a ilha de Creta, foram para os 4 cantos da Ásia Menor, para as 7 cidades citadas em Apocalipse. Avançaram por causa do sangue de Estevão, que quando era recoberto, banhado pelo seu sangue, clamava ao justo: perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu quero trazer uma ministração que Deus colocou no meu coração. Vou resumir nesses 15 minutos que me resta aqui. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Falei para o pastor Divino: eu quero avançar. Se quiser orar comigo, vamos. Expulsar demônio. O diabo tentou me matar, tentou matar minha filha. Aí por fim o Senhor me deu uma palavra enquanto eu jejuava pela minha casa. Caiu em Isaías 37. Ele não tentou matar só você e sua filha, ele tentou contra a casa inteira. Você que não sabe. Mas eu mandei meu anjo para dar o livramento. Primeira vez que eu vim aqui, preguei aqui no altar, eu falei assim: eu estou com a minha tropa, Maria Júlia, Samuel, Davi, Miguel, 3, mas tem planos de Deus para vir mais um.
muito tempo já, ano passado, agora está aí a Carolina grávida, esperando a bênção do céu. Amém, glória a Deus. Estou feliz, irmão, estou triste não. Deus, vou ficar triste com a revelação do Espírito, é a vontade dele para a minha vida. Se eu não ficar feliz e alegre com a vontade de Deus para a minha vida, não sou servo dele. Era a vontade de Deus que Estevão estivesse ali naquele momento sendo martirizado. Era a vontade de Deus. Tanto é verdade que o céu se abriu, ele olhou e viu Deus o Pai, e à direita de Deus o Pai e o Cristo, Jesus. A gente precisa de um coração grato hoje. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1. A mão do Senhor veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito do Senhor, e me pousou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e aí fez com que me movesse em torno deles de todos os lados. Os ossos eram abundantes, na superfície do vale estavam completamente secos. Ele me disse: filho do homem, porventura tornarão a viver estes ossos? Ao que respondi: Senhor, só tu o sabes. Então me disse: profetiza a respeito destes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Até aí, pode ser assim. Isso. A Bíblia Sagrada é um compêndio, um livro de profecias claras, que nos apresenta de forma rica, clara e poderosamente a vontade de Deus para a minha vida, para a vida de cada um que busca diligentemente conhecer o Senhor através da sua poderosa palavra. Há mais de 2.960 personagens descritos pela Bíblia Sagrada, homens santos, piedosos, justos, que foram martirizados, consumidos pelo fogo da ira de tiranos, pessoas perversas que um dia se assentaram no trono para perseguir a igreja de Deus, perseguir homens que não negavam a Cristo, que davam sua vida em holocausto por amor a Ele. A Bíblia Sagrada nos apresenta um rio de sangue de santos. Inclusive há uma conclamação em Apocalipse capítulo de número 6. As almas que estão debaixo do altar clamando pela justiça de Deus, porque é um rio de sangue sob o altar. 1 de Pedro, capítulo de número 1, 2 de Pedro 1, versículo 19. O texto vai dizer: temos, porém, a concreta palavra dos profetas, e fazem bem prestar atenção a elas, porque é como a candeia que brilha em meio à escuridão, até que todo dia se ilumine, e a estrela da alva brilhe em vossos corações. Pois nenhuma das profecias de Deus pode ser interpretada pelo homem, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito de Deus, compelidos, conduzidos, impulsionados, inquietados pelo Espírito de Deus, falaram aqui na terra. Foram perseguidos, foram odiados, cerrados ao meio, rechaçados. O mundo não foi um palco digno de receber tais homens que entregaram sua vida a Deus e que se dispuseram a andar errantes na terra, vestidos de pele de camelos, sem aonde dormir, sem aonde comer, sem aonde fazer as suas refeições, dormindo em caverna, em lugares sombrios e tenebrosos. Andaram com a palavra na ponta da língua, apontando o seu dedo profético diante da rebeldia de reis. Exortaram, corrigiram e repreenderam no nome do Senhor. A vara de Deus esteve na mão desses homens que foram usados por Deus na terra.
movidos pelo Espírito Santo, porque nenhum homem que é movido pelo Espírito Santo, ele tem participação no seu ministério. É Deus que o conduz. Aonde o Espírito o mover, ele vai. Aonde o Espírito estiver, ali estará um homem de Deus. O profeta de Deus não é estrela. O profeta de Deus não atrai sobre si holoforte nem fama. Ele não faz do altar de Deus uma calçada da fama, buscando holoforte, aplausos e elogio. O profeta de Deus, ele traz na sua língua o sermão de Deus. Por isso Jesus, nas suas declarações, disse: eu não vim entregar algo de mim, mas daquele que me enviou. A história em 597 diz que houve um grande cerco da Babilônia. Vou trazer uma pequena introdução para tu entender. Sobre Judá. Jerusalém naqueles dias estava debruçado na idolatria que avizinhava a cidade. O povo havia se misturado com o paganismo de Canaã e as cidades vizinhas. Havia uma miscigenação do povo naqueles dias, uma prostituição espiritual. O povo havia se envolvido com os deuses pagãos. A Bíblia vai dizer que houve um cerco de Nabucodonosor ali nos arredores de Jerusalém. Aquele cerco foi tirando do homem que na época era expansionista, cabeça de ouro, autoridade máxima. O seu reino dominava todos os povos da terra. Aonde aquele homem chegava, ele colocava argola no nariz e um freio na boca de qualquer reino e conduzia cativo para um exílio perpétuo na Babilônia. Babilônia se localizava na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. Naquela época se localizava a capital, a grande Nínive, sangue sedenta por vidas, principalmente os judeus. A história diz que naqueles dias Jeoaquim governava Jerusalém. Naqueles dias o rei Nabucodonosor armou o seu cerco, fechando os quadriláteros de Jerusalém, até Jeoaquim render as armas à tirania de Nabucodonosor. Ele foi levado cativo com todo o complô, a cúpula judaica na época. Todos foram levados cativos. Mais de 10.000 judeus foram levados cativos para a Babilônia. Dentre eles estava Ezequiel, sacerdote de Deus, no templo do Senhor em Jerusalém. Ezequiel possuía 25 anos quando foi levado para o cativeiro em Babilônia. Naqueles dias, a Bíblia vai dizer que o cativeiro era algo desumano, insalubre, não oferecia condições favoráveis de vida. Era algo sujo, putrefado, algo sombrio, obscuro, tenebroso. Era um jugo sobre a vida dos cativos. Naqueles dias, Deus estava usando a vara de Nabucodonosor, a vara da correção do homem, para corrigir aqueles que haviam se rebelado contra a sua palavra, os judeus. Foram 3 levas. Na primeira, 597, foi então o sacerdote Ezequiel. Na segunda leva, em 586, Nabucodonosor veio novamente com sua tropa sanguinária. Acampou-se ao redor de Judá, em Jerusalém. Ali montou um cerco, onde não passava um fio de cabelo, uma formiga. Nada passava naquele cerco sanguinário de Nabucodonosor. Naqueles dias, houve escassez de pão, escassez de alimento, escassez de água. As pessoas já estavam entrando em desespero, estavam cometendo suicídio e devorando seus próprios filhos por causa do cerco. A desolação era total. A vara corretiva do homem é sem misericórdia. Davi, quando foi confrontado por Natã, em uma de suas profecias reveladoras, Natã disse: Deus vai derramar um juízo dentre os 3. Qual você escolhe? Deus vai mandar a vara corretiva do homem.
Deus vai mandar pestilência, Deus vai mandar fome. Qual dos três você quer, Davi? Davi disse: eu não quero a correção do homem. Sabe, que o Senhor nos corrija. No segundo cerco, em 586, a história diz que Zedequias estava sendo confrontado por Jeremias. Jeremias havia profetizado 70 anos de cativeiro para Judá e Jerusalém, a capital de Judá. 70 anos por causa da rebeldia do povo em se prostrar diante de ídolos pagãos, a qual Deus, orientando-os através de profetas, disse-lhes para jamais cobiçar a prata e o ouro que recobria esses ídolos, trazendo sobre si o anátema de Deus, a maldição do Senhor. Caso contrário, Deus se afastaria deles e eles seriam levados para um exílio longo, de forma longínqua, bem longe da terra da promessa de Deus. A Bíblia então vai dizer que naqueles dias Deus levantou Jeremias com o dedo profético. Assim diz o Senhor: se você não se arrepender, Ele virá, e você não conseguirá segurar a sua pomposa confraria de soldados armados até os dentes. Ele vai furar os teus olhos, Zedequias, vai matar os seus filhos na tua frente e vai levar Judá para um cativeiro de 70 anos. Ezequias, ouvindo seus profetas que, massageando o ego, disse: você irá quebrar a canga de Nabucodonosor, o jugo que ele está impondo sobre Jerusalém. Você irá pisar na cabeça do grande rei. Os profetas que profetizaram na corte de Zedequias alegrou o ego dele, massageou o desejo do coração dele. Por fim, Zedequias mandou prender Jeremias, colocou algemas nos seus pulsos. Tempo passou, e na porta de Zedequias estava o maior tirano da época, que fazia nações tremerem, reis cambalearem, pessoas suicidarem ao saber que ele estava chegando. Esse homem tentou fugir da vara corretiva de Deus. A Bíblia vai dizer que em uma fresta ele tenta fugir de Nabucodonosor, mas ele o pega na sacada, mata os filhos na frente dele, fura os 2 olhos, simbolizando a cegueira espiritual dele se manifestando na carne, e o leva cativo durante 70 anos. Ali vai uma confraria de judeus, mais de 40 mil judeus foram cativos para Babilônia. Naqueles dias, Judá entrou em luto. Estava entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, homens de Deus. Foram levados para Babilônia com uma canga sobre os seus pescoços. E Jeremias foi elogiado pelo rei, aclamado pelos oficiais. E aqueles que tiranizaram Zedequias soltaram Jeremias e o colocou em liberdade. Porque uma promessa Deus fez sobre Jeremias quando o chamou: eles vão se levantar contra ti, mas eu pelejarei por vós. De uma coisa eu não tenho medo de pregar: podem se levantar, mas eu sei que aquele que vela por mim vai pelejar ao meu favor. Já levantou demônio, já levantou principado, já levantou macumbeiro. Até hoje eu estou de pé. A terceira leva, em 582, foram alguns rebeldes que se armaram contra Nabucodonosor, insurgindo contra o rei. Trouxe sobre eles a sentença. Nabucodonosor destruiu Judá. Jerusalém ficou escombros, cacos sobre muitos cacos. O templo foi arrebatado da vista dos homens. Sumiu, desapareceu. Tudo
tudo isso por causa da rebeldia em não aceitar a palavra de Deus sobre si. Lembra de uma profecia em Deuteronômio que ele diz: ouve Israel, eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirou da terra da sua escravidão, do seu sofrimento quando tu clamaste. Te tirei do Egito, coloquei vocês à sombra das minhas asas, no recôndito do meu pavilhão, para que vocês se rebelassem contra mim. A Bíblia vai dizer que Israel perdeu toda a esperança de sair do cativeiro. Desesperançosos, não acreditavam mais na infalibilidade de Deus em fazer surgir um ramo de oliveira em meio a uma terra árida, seca, ressequida, arenosa, chamada Babilônia. Só que naqueles dias, em 593, Deus estava preparando o sacerdote Ezequiel, que significa força de Deus entre o povo. Naqueles dias, Deus estava preparando um homem, um ramo de oliveira em meio à terra árida e ressequida, para alertar o povo dele. A Bíblia vai dizer que naqueles dias, capítulo 1 de Ezequiel, Deus visitou o rio Quebar. No rio Quebar estava um homem adorando Deus, glorificando Deus, exaltando Deus no seu exílio. Quando ele olhou e teve uma visão, o céu se abriu, ele viu uma nuvem chegando, a glória de Deus repousou sobre aquele pequeno homem chamado Ezequiel. O texto vai dizer que naqueles dias aquele homem estremeceu-se por completo. A Bíblia vai dizer que ele vislumbrou um trono chegando, e sobre aquele trono havia sardônio, jaspe e safira. Havia uma abóbada, um arco simbolizando a aliança de Deus com Noé. Havia assentado no trono aquele que resplandece em magnificência, glória, poder e senhorio. Quando ele observou a glória de Deus, o texto vai dizer que ele caiu com o rosto rente ao pó da terra, porque a presença de Deus se manifestou ao Quebar. A glória de Deus se manifestou junto ao Quebar. Deus estava visitando o seu povo no exílio. Deus estava visitando o seu povo no sofrimento. Deus estava visitando o seu povo em meio aos açoites de Nabucodonosor. Deus estava novamente se lembrando do seu povo no cativeiro. Deus não perde a batalha, não perde a peleja, não perde a guerra. Deus não perde para a serpente, Deus não perde para o diabo. Ao contrário, Ele é estrategista, e quando Ele aplica uma estratégia, Ele mesmo vela por ela, para que ela produza para Ele fruto. Na corte da Babilônia estava o trono de Nabucodonosor, e lá dentro Deus colocou 3, 4 profetas sábios: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel estava apontando o dedo para Nabucodonosor, entregando a mensagem de Deus, fazendo o rei conhecer a divindade do Deus que ele servia, a magnificência, a glória e o poder do Deus a quem ele servia. Ali mesmo Deus estava usando um instrumento de justiça para mostrar para Nabucodonosor que ele pode até ser expansionista no nível da terra, mas Deus é expansionista no nível do universo. As tendas de Deus se alargam sobre todo o globo da terra e o universo. Ali na corte, Deus estava se revelando através de Daniel, para mostrar para Nabucodonosor que ele é o rei e comanda tudo e todos, e que o trono de Nabucodonosor está abaixo do trono dele, e é apenas um estrado para os pés do Senhor.
Deus não perde as pelejas, irmão. A Bíblia vai dizer que Deus tinha profeta na corte de Nabucodonosor, e também tinha profeta no meio do povo. Deus suscitou Ezequiel no meio do povo, para consolar o coração do povo, que estava desesperançoso, abatido, angustiado. Deus estava tomando Ezequiel para dizer: ainda há esperança para vocês, ainda há libertação para vocês, ainda há milagre para vocês, porque o Senhor está visitando a terra do cativeiro, a terra do sepultamento, a terra da morte, a terra da destruição. Quando o povo pensou: Deus nos abandonou, não tem mais jeito, jamais veremos Jerusalém erguida novamente, Deus estava levantando o seu broto tenro, o seu ramo de oliveira, para derramar novamente o perfume de azeite suave sobre eles. Ezequiel capítulo de número 37, ele arrebata ele no vale de ossos secos, que é tripartido, tem 3 fases. A primeira fase é a visão de Deus sobre Ezequiel, a segunda fase, a profecia que Deus entregou a Ezequiel, e a terceira fase, a interpretação dela. Ezequiel está numa visão profética. Ele contempla um vale cheio de ossos ressequidos, até que a voz do Senhor se revela a ele, porque ele não está entendendo o que está acontecendo, ele não sabe o que está se passando, ele só sabe que o Espírito tomou ele, arrebatou ele no sentido, abrindo a visão dele, mostrou o inferno que Israel se encontrava, porque Israel pensou que estava morto fisicamente, e Deus mostrou a Israel que a morte deles não era física, era espiritual. Israel estava nas garras, no desterro das almas criminosas. Israel estava no inferno, e Deus arrebatou Ezequiel, levando no inferno, mostrou para ele: aqui está o vale de Israel, aqui está Israel, meu povo, no inferno. No inferno, porque adorou ídolos, porque não deu ouvido à minha voz. Israel se encontra no inferno. Isso choca a minha alma. Isso faz a minha alma estremecer. Eu entrei em campanha de jejum mesmo, porque o diabo está pisando na cabeça das almas, está arrastando a cara no asfalto, e ainda olha para nós e diz: vocês não podem fazer nada. Mas eu conheço um que desceu no inferno, pisou na cabeça dele, arrastou a cabeça dele, colocou debaixo do estrado dos pés, e disse para ele: a chave da morte do inferno não te pertence mais. Aleluia, ela vai comigo para cima. Glória, o meu rei desceu lá, o meu rei pisou na cabeça dele, o meu rei esmagou ele, calou a boca dele de toda a sua confraria. Aleluia, e mostrou para ele que ainda tem profeta na terra de Israel. O que vês, Ezequiel? Senhor, eu estou vendo um vale de ossos secos. Vale nunca é em cima, é embaixo. Por isso que eu estou dizendo que Ezequiel foi arrebatado lá. E Deus falou: Ezequiel, o que fazer agora? Eu não sei, Senhor, tu sabes. O que fazer, Senhor? Você não tem piedade da sua própria alma. A Bíblia diz: o homem tem que se examinar a si mesmo, irmão. O homem deve examinar a si mesmo, irmão. Tem pessoa que não se quebranta mais, não se quebra, não jejuma mais, não se consagra mais, não busca mais, não tem piedade da sua própria alma, que está padecendo e gritando. Um dia eu fui na igreja, a menina foi arrebatada ao inferno. Ela viu a mãe dela sendo torturada, viu a prima dela sendo torturada, viu os parentes dela sendo torturada, e no final ela chegou e disse: pastor, eu não sei por que eles estavam lá, estão vivos.
vale de ossos secos. De que adianta a gente ter piedade da alma de vocês, compaixão, jejuar, ficar tomado, seco? O que fazer, Senhor? Aponta o dedo e profetiza. Diz Ezequiel: assim diz o Senhor, ossos secos, ouve a palavra de Deus, ouve a voz do Senhor, porque não há uma alma que ouça a voz dele e consiga ficar no chão, e continue deitado, e continue no desterro das almas criminosas. Não há, irmão, uma pessoa que ouça a voz dele e continue no pecado, no lamaçal, na sarjeta, na miséria, continue vivendo uma vida criminosa. Não tem como ouvir a voz do Senhor, experimentar de Deus e continuar no vale de ossos secos. A palavra então entrou em Ezequiel, ele começou a bradar: ossos secos, ouve a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Glória. Aquele vento começou a operar ali, aqueles ossos começou a se movimentar. Ezequiel, estupefato, começou a balbuciar palavras, porque quem estava agindo agora não era homem, era o Espírito de Deus se movimentando para arrebatar do inferno um exército de mais de 50 mil exilados, 50 mil despatriados que estavam na Babilônia. Se Deus não se movimentar, estamos perdidos. A Bíblia vai dizer que os homens estavam de pé, e Deus falou: e agora, Ezequiel? Não sei, Senhor. Fala para o vento, Ruá, o vento de Deus. Minha oração é essa: que o vento venha sobre você, levantando você para profetizar novamente, irmão, levantando você para pregar a palavra, levantando você para ministrar com autoridade, levantando você para entrar na tua casa, apontar o dedo e falar: o pecado porta dentro não fica. Levantando você no meio da parentela, como um sacerdote, como um profeta, como uma profetisa, para fazer a diferença lá dentro, para ser luz em meio às trevas, para mostrar para eles que você é um candeeiro aceso, é uma lâmpada do Senhor, para mostrar para eles que tem profeta na casa que Deus te suscitou lá dentro, que o inferno não vai sapatear, não vai cirandar. A minha oração é que o vento sopre dos quatro cantos sobre o corpo, porque não adianta a matéria sem o Espírito, não adianta a pregação sem fervor, não adianta ministrar sem que o Espírito sopre. Entraremos e sairemos e voltaremos a ser vazios se o Espírito não bradar. Quando foi a última vez que você o sentiu? Você sentiu vontade de falar em mistério? Quando foi a última vez que o vento soprou aí dentro? Que o vento estremeceu as suas entranhas? Jesus estava de pé no último degrau da escadaria do templo e chorando. A Bíblia diz, ele se derramando em lágrimas, dizendo: venha beber do vento. Nossa preocupação não é com o vento. Nós precisamos de um avivamento. Não sei se queremos, né, pastor? Precisamos. A Bíblia vai dizer que o vento entrou nos corpos e eles reviveram. Ezequiel ficou estupefato, estarrecido. Ezequiel
ficou completamente perplexo. Sabe por que o texto final diz que Ezequiel não esperava que Deus iria ressuscitar aqueles que estavam cativos na Babilônia, iria tirá-los de lá, levá-los de volta. Final do texto 37. Então 15, a palavra do Senhor me foi dirigida nesse termos: ó, eu, filho do homem. Não, versículo de número 12. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos representam toda a casa de Israel, que está a dizer: os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita, para nós está tudo acabado. Pois bem, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor, eis que abrirei os vossos túmulos e vos farei subir dos vossos sepulcros, o meu povo, e vos reconduzirei para a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir os vossos túmulos e vos subir de dentro deles, ó meu povo. Porei o meu espírito dentro de vós e viverei. Eu vos reporei em vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Deus soprou na terra árida, seca, através de um homem. Deus levantou 50.000 soldados que estavam cativos. Deus não precisa de pessoas que querem fama. Um forte aplauso. Deus precisa de homens dispostos a pregar a palavra dele.